tudo bem? Faremos aula de português agora, tá certo? Então peguem um livro didático, o estojo, para nós começarmos o nosso trabalho. Abram um livro didático na página 16 para nós podermos iniciar. Vai lá, eu espero vocês. Nós terminamos a aula passada falando do singular e do plural. Quando a gente fala do singular e do plural, a gente está falando do número do substantivo, do número do substantivo. Então, o que significa número de substantivo? Singular, que significa uma única coisa, um único ser, quando eu me refiro a uma única espécie, um único objeto, e também singular, plural. E o plural, quando eu me refiro a vários, a mais de um, a dois, a três, a mais de um. O singular, então, a um só. O leão, o antílope, a lebre, é uma única coisa. Plural, quando são dois ou mais. Os leões, as lebres, as antílopes, os gênios. Então, quando eu falo de singular e de plural, eu estou falando do número do substantivo. O singular e plural representam o número do substantivo. Então, nós encerramos a nossa aula assim. E nós iniciaremos a aula hoje falando de uma outra classificação do substantivo, que é em relação ao gênero. Isso mesmo, ao gênero do substantivo. Existe dois gêneros do substantivo. O gênero masculino e o gênero feminino. Então, quando eu me referir ao gênero do substantivo, eu quero saber se aquela palavra é masculina ou é feminina. Como é que eu sei isso? Um substantivo masculino sempre aceita antes dele a letra O. Então, aceita a letrinha O. E um substantivo feminino sempre aceita antes dela a letrinha A. Então, a gente tem que pensar nisso. O gênero de substantivo eu posso classificar como masculino e feminino. Se for masculino, antes da palavrinha vem um O. Se for um substantivo feminino, antes da palavrinha vem um A. Então, vamos pensar aqui. Vou colocar algumas palavras para a gente poder pensar. Bicicleta. A palavra bola. A palavra cabelo. A palavra livro. Todas essas palavras são substantivos porque dão nome para as coisas, Então, vamos ver que letrinha que eu posso usar que a palavrinha aceita, o substantivo aceita. Se eu for colocar uma letrinha aqui na frente, eu vou falar a bicicleta ou o bicicleta? A bicicleta. Se cabe a letrinha A aqui, eu sei que esse substantivo é do gênero feminino. A palavra bola, eu também vou colocar a bola. Então, eu também sei que é do gênero feminino. Porque, por exemplo, se eu colocasse aqui, a palavrinha o, ia ficar o bola. Tá correto eu falar o bola rolou rua abaixo? Tá errado, Então, eu sei que a bola é um gênero feminino porque ela aceita a letrinha A. E cabelo, eu falo a cabelo ou o cabelo? O cabelo. Então, eu sei que a palavra cabelo, o gênero é masculino. E a palavra livro, eu falo o livro ou a livro? O livro, Então, eu também sei que é um substantivo masculino. Então, é assim que eu vou saber se um substantivo é masculino ou feminino, colocando o A ou o O antes das palavras.
Então, agora que vocês conheceram mais uma classificação do substantivo quanto ao gênero, né, masculino e feminino, nós vamos começar o nosso trabalho com o nosso livro didático, ok? Então, ó, peguem lá e abram na página 16 com uma protinha orientada. Substantivos masculino e feminino. 3. Releia esta frase. As atividades daqui, também da página 16 e 17, ainda são referentes ao texto, ao conto que leu na aula passada, tá bom? Do gênio da selva, tá ok? Releia esta frase. A lebre, que de boba não tem nada, decidiu procurar o gênio da selva. Letrinha A. As palavras destacadas são: primeiro, substantivos, pois nomeiam seres, ou adjetivos, pois indicam qualidades dos seres. Então, quais as palavrinhas que estão destacadas aí? A palavrinha lebre e a palavrinha gênio. Então, eu quero saber que tipo de classificação essas duas palavras recebem. Elas são substantivos, porque estão dando nome para os seres, ou elas são adjetivos, porque estão dando qualidades para os seres. Aí eu vou marcar. Letrinha B. Circule as palavras que vêm antes de lebre e antes de gênio. Então, aqui em cima, ó, né, aqui onde vocês leram, vocês vão circular a palavrinha que vem antes de lebre e antes de gênio, ok? Os substantivos também podem ser classificados em masculino e feminino. Sendo masculino, é possível colocar a palavra o diante dele. Por exemplo, o gênio, o leão. Sendo feminino, é possível colocar a palavra a diante dele. Por exemplo, a lebre, a serpente, conforme a Pro explicou para vocês ainda há pouco, né? Vocês podem pintar este quadrinho aqui, ó, que esse quadrinho aqui é bem importante, tá bom? Que é um lembrete bem legal para vocês. Então, pega o marca-texto, ó, e destaquem aí, ok? Vamos continuar, então. Letrinha C. Agora, reescreva a frase trocando o substantivo lebre pelo substantivo leão. Faça as adaptações necessárias. Então, vocês vão pegar esta frase aqui de cima e vão reescrevê-la aqui na letrinha C. Só que onde tiver a palavrinha lebre, vocês vão tirar a palavrinha lebre e vão colocar a palavrinha leão. E aí, tudo que for preciso adequar, vocês vão adequando, tá certo? Então, vão copiar a frase, só que tirar o lebre e colocar o leão e arrumar conforme for necessário, tá bom? Exercício 4. Organize os substantivos da atividade 2 nos quadros a seguir. Então, ó, vocês vão virar a página na página anterior. Lembra que nós fizemos esse exercício aqui, ó? Nós classificamos todos esses substantivos em singular e plural. Agora, vocês vão colocar estes animais aqui, ó, neste quadro aqui, ó, nesses quadros de baixo. Só que vocês vão colocar no primeiro quadro aquelas palavras que forem masculinas. Aí vocês vão olhar lá na página anterior, for masculina, você vai colocar no primeiro quadro. E as palavras femininas vão colocar no segundo quadro, tá certo? Aí tá perguntando mais uma outra coisa. Que pista ajudou você a organizar as palavras no quadro? Converse com o professor e colegas. A hora que nós formos corrigir os exercícios, a gente conversa sobre isso, beleza? Vamos continuar a nossa leitura na página 17. Lembrando, a Pro vai explicar todas, vai ler tudo com vocês. Depois vocês vão pausar o vídeo, realizar as atividades e depois a Pro vem para corrigir tudinho com vocês, tá bom? Vamos lá então na página 17. Os substantivos que nomeiam pessoas e animais quase sempre apresentam duas formas. Uma para indicar os seres do sexo masculino e outra para indicar os seres do sexo feminino. Este quadrinho também é bem importante, ó.
Também é um lembretezinho sobre o gênero de substantivo. Então, ó, pinta ele também, ok? Passa a marca-texto aí para ficar um lembrete para vocês. Exercício 5. Reescreva as frases trocando os substantivos masculinos em destaque pelos femininos correspondentes. Então, aí, ó, tem a letrinha A, B, C, D. O que vocês vão fazer? Vão substituir a palavra que está grifada, que está destacada, vocês vão reescrever a frase, porém vão trocar pelo substantivo feminino dessa palavra. Então, letrinha A. O macaco subiu na árvore. Vocês vão reescrever essa frase no feminino, tá bom? Letrinha B. O leão é o rei da selva. Vão trocar também as palavrinhas que estão destacadas na frase B. Letrinha C. O elefante é o maior animal da savana. A mesma coisa, substituir pelo feminino. O búfalo tem um excelente olfato. Então, vocês vão reescrever essas frases, tá? Número 6. Releia outro trecho do conto. A lebre estava com sorte, porque pouco depois chegou um antílope fêmea para beber água. Em alguns casos, não existem palavras específicas para nomear as fêmeas e os machos de uma espécie. Para diferenciá-los, acrescentamos os termos macho ou fêmea ao lado do substantivo, como é o caso da antílope. Que outros animais são nomeados dessa maneira? Vamos pensar. Quais são os outros animais que a gente não usa, não tem o nome masculino e feminino, que a gente tem que colocar se ele é macho ou fêmea, acrescentando apenas a palavra. Vamos lá, ó. Por exemplo, vou colocar algumas aqui, ó. Girafa é um exemplo. Serpente é outro exemplo. Hipopótamo é outro exemplo. Deixa eu ver se tem mais. Deixa eu pensar se tem mais. A própria lebre. A própria lebre, ó. Lebre. Então, essas palavras, não existe girafa e girafo, serpente e serpento, hipopótamo, hipopótama, lebre e lebra. Não existe essas palavras, né? A Pro tá brincando com vocês. Então, não existe. Como é que eu vou, então, me referir a uma girafa macho ou fêmea? Escrevendo essa palavra. Então, se eu quero dizer que a girafa macho ou a girafa fêmea, eu tenho que escrever a palavra. A girafa fêmea pegou a folha no galho mais alto, tá? Mesma coisa, a serpente. A serpente macho é a mais venenosa. O hipopótamo fêmea cuida de seus filhotes. A lebre macho é a mais veloz. Então, existe também animais, né, como esses, e tem muitos outros, que não existe a forma, o gênero masculino ou feminino. Eu tenho que acrescentar a palavra macho ou fêmea para eu poder distinguir o que eu quero. Agora que a Pro explicou estas páginas, vocês vão pausar o vídeo. Então, ó, stop no vídeo, façam esses exercícios, aí vocês retomam para ver a correção, ok? Aí depois da correção, nós continuamos a nossa aula. Vamos para a correção agora que tá tudo feitinho? Vamos lá? Exercício 3, lá na página 16, tá bom? Era para ler a frase, na letrinha A tava assim: as palavras destacadas são. Na frase, as palavras destacadas, né, aqui no quadrinho, são as palavras lebre e a palavra gênio. Essas duas palavras são o quê? A palavra lebre e gênio. Lebre e gênio.
são substantivos que estão nomeando os seres ou estão dando qualidade, característica para os seres? Isso mesmo, são substantivos, né? As duas palavras são substantivos. Elas estão nomeando, dando nome aos seres. Então, eu tinha que marcar o primeiro quadrinho, ok? Letrinha B. Circule as palavras que vêm antes de lebre e antes de gênio. Então, quais as letrinhas que estavam aí antes dessas palavrinhas? Que vocês tinham que circular. Antes de lebre, tinha a letrinha A. Então, vocês tinham que circular a letrinha A. E antes de gênio, tinha a letrinha O. O que isso indica pra gente, ó? Que a palavrinha A é do gênero feminino e a palavrinha gênio é um substantivo masculino, porque antes dele vem a letrinha O, né? Isso que a gente pode verificar com as letrinhas. Agora tá assim, letrinha C. Reescreva a frase, que era a frase do quadrinho, trocando o substantivo lebre pelo substantivo leão. Faça as adaptações necessárias. Vamos reescrever então a frase? Vou reescrever aqui junto, agora que vocês já fizeram, para vocês poderem fazer a correção, tá certo? Então é a lebre, então agora vai ser o leão. Então, o leão que de bobo, porque eu tô me referindo ao leão, não tinha nada, não tinha nada, decidiu procurar o gênio da selva. Então a minha frase ficaria deste jeitinho, porque eu tirei a palavra lebre e coloquei a palavra leão. Em vez de colocar a lebre, ficou o leão que de bobo. Na lebre era a lebre que de boba. Então eu fui ajustando para poder ter sentido. O leão que de bobo não tinha nada, decidiu procurar o gênio da selva. Então a frase ficaria desta maneira. Então agora nós temos que organizar no quadro as palavras, os substantivos masculinos e femininos. Então olhar na página anterior para poder, definir isso. Então quais palavras da página anterior eram masculinas? A palavra leão e a palavra baobá. Essas duas palavras eram masculinas. E as palavras femininas? Lebre e serpente. Sempre lembrando, ó, para ser masculina, o leão ou baobá. Para ser feminina, a lebre, a serpente. Ok? Aí na bolinha de baixo tá assim, ó. Que pista ajudou você a organizar as palavras nos quadros? Conversa com o professor e colegas. Eu acabei de dar para vocês agora a dica, né? Que dica que ajudou vocês? A letrinha A e a letrinha O antes das palavras, né? Antes dos substantivos. É isso que nos ajuda a definir se ela é masculina, se é um substantivo feminino ou masculino. Agora, a página 17. Reescreva as frases trocando os substantivos masculinos em destaque pelos femininos. Então, como é que ficaria? A macaca subiu na árvore. Assim ficaria a letrinha A, certo? E a letrinha B, como é que ficaria? O leão é o rei da selva. Opa, vamos colocar um pouquinho mais distante aqui para ficar mais organizado. A leoa é a rainha
Então, assim ficaria a letra A e a letra B. Então, assim que eu coloquei o feminino e faço a adequação. Como é que ficaria a letrinha C e a letrinha D? Letrinha C. O elefante é o maior animal da savana. C. A elefanta é o maior animal da savana. A letrinha D é: o búfalo tem um excelente olfato. Como ficaria a letrinha D? A búfala tem um excelente olfato. Assim ficariam as frases corretamente. E o exercício número 6, né? A Pro já conversou com vocês durante a explicação. Então, a gente encerra aqui a correção da página 17, tá? Agora vocês vão virar que nós vamos fazer a leitura de um outro conto na página 18. Vamos lá? Clique no texto. Conto número 1. Acompanhe a leitura de mais um conto inspirado nas histórias africanas. Desta vez, vem de Serra Leoa, a aranha e o galo. O galo e a aranha eram vizinhos há muito tempo. Os dois moravam em uma aldeia nas proximidades da floresta e eram bons companheiros. Todas as manhãs, eles se cumprimentavam, contavam o que havia acontecido na noite anterior e nos finais da tarde tomavam um copo de água de gengibre, olhando para o sol que se preparava para dormir. Um dia, o galo fez à amiga uma proposta bastante curiosa. Nosso vizinho, Porco-Espinho, está muito doente e não pode mais trabalhar. O que você me diz de alugarmos seu campo e cultivá-lo? Podemos plantar mandioca. A aranha ficou muito entusiasmada com a ideia e sugeriu não perderem mais tempo e irem imediatamente até a cabra, uma vizinha já idosa, para pedir-lhe emprestadas a enxada e a pá que ela não usava mais. Na manhã seguinte, bem cedo, o galo apareceu na cabana da aranha carregando as ferramentas no ombro. Vamos, rápido! Hoje precisamos arar a terra. De dentro da cabana, a aranha falou com uma voz bem fraquinha. Meu amigo, não estou bem. Tenho uma dor terrível na coluna. Vá sozinho. Amanhã eu ajudo você. Então, o galo se encaminhou para o campo. Com muito esforço, debaixo de sol forte, quebrou os torrões de terra e arou o terreno para a semeadura. A aranha voltou a deitar até tarde. Depois de acordar, deitou-se numa esteira debaixo da sombra da acácia que ficava bem em frente à sua casa. Alegre e orgulhosa de sua astúcia, pôs-se a cantar. É meio-dia, a tarde se inicia, estão todos trabalhando e eu só aqui cantando. No dia seguinte, o galo foi de novo até a cabana da aranha. Rápido, vamos, hoje devemos plantar. E novamente a aranha. Ai, 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 não estou nada bem. Minha cabeça está me matando. Não me aguento em pé. Prometo, amanhã eu ajudo você. O galo passou mais um dia abaixado, plantando e protegendo a plantação dos pássaros com palhas e folhas de palmeiras. Que canseira! Enquanto isto, a aranha a plenos pulmões debaixo de um pé de manga. É quase meio-dia, a terra está ardida, todos estão suando e eu aqui cantando. Alguns dias depois,
Quando o galo mais uma vez foi até a casa da aranha convidá-la para regar as plantinhas, ela se lamentou de uma terrível dor nas pernas. E aí, enquanto o amigo trabalhava debaixo do sol escaldante, a aranha tomou um belo café da manhã, deitou-se às margens do córrego e passou o tempo cantando com todo o fôlego. É quase meio-dia, e que lindo, lindo dia, todos no campo trabalhando, e eu só quero ficar dançando. O galo voltou do campo exausto, mas mesmo assim passou pela cabana da aranha para ver se a amiga havia melhorado e para contar que as plantinhas estavam crescendo bem verdes e robustas. Mas nem sinal da amiga. Forçados a passar o dia inteiro dentro de casa por causa da idade avançada e da saúde frágil, o porco-espinho e a cabra assistiram à farsa da aranha durante toda a manhã. Os dois tiveram uma conversa séria. Pediram conselho à tartaruga, que ali era a mais velha e a mais sábio de todos, e decidiram contar a verdade ao galo. O galo, iludido com o comportamento daquela que acreditava ser sua amiga, ficou fora de si de tanta raiva e expulsou a aranha mentirosa da aldeia. Daquele dia em diante, a aranha vagou de casa em casa, oferecendo uma música em troca de um pouco de comida. Graziela Fávaro, Um Mundo de História de Países Distante, São Paulo, FTD 2012, página 17 a 23. Bem legal o conto, né, gente? Lá da África, mais um conto do continente africano, né? Bem legal. Mas que dona aranha sacana, enganando um amigo galo que saía todo dia para trabalhar. Será que existem pessoas que fazem isso também? Que mentem como a dona aranha mentiu na história, no conto? Será que tem pessoas que enganam assim como ela enganou o galo? Será que tem pessoas como o galo também, esforçado, trabalhador? Tem, né, gente? Tem pessoas de todos os tipos nesse mundo, né? Tem pessoas como a dona aranha, sim, mas tem muita gente como o senhor galo também, né? É isso que vale. Então, ó, a Pro vai agora ler as questões da página 20 e 21 para vocês, explicar. Vocês vão fazer com tranquilidade, né? Depois que eu explicar, vocês vão pausar o vídeo, fazer e na sequência nós vamos corrigir, ok? Exercício número 2 da página 20. Onde se passa essa história? Então, o local onde ela acontece. Vocês vão escrever aí na letrinha, no número 2. Número 3. Quem são os protagonistas do conto? Lembrando, protagonistas são os personagens, as personagens principais daquela história, ok? 4. Que outros personagens apareceram na história? Então, além dos protagonistas, quem mais aparece na história? Vocês vão escrever aí o nome deles. Número 5. O que o galo propôs à aranha? Então, qual foi a proposta que ele fez? O que ele sugeriu a ela? Precisar, voltem no texto, consultem, né? Para poder responder certinho. Número 6. A aranha aceitou a proposta, mas não foi muito honesta com seu amigo galo. Assinale as desculpas que ela deu para não trabalhar. Então, durante o texto, ela foi dando algumas desculpas, né? Aí vocês vão assinalar as desculpas que ela deu no texto, que aparece aqui, tá bom? Estou muito cansada. Segunda desculpa. Tenho uma dor terrível na coluna. Depois, minha cabeça está me matando. A próxima, o sol está muito forte. E a última,
não me aguento em pé. Então, destas, quais foram a que ela falou para o galo? Vocês vão assinalar, tá bom? Número 7. O galo acreditava nas desculpas da aranha? Como você chegou a essa conclusão? Então, quando ela contava, eu tô com dor aqui, tô assim, tô assado, ele acreditava no que ela dizia? Aí vocês vão responder, sim, ele acreditava e eu cheguei a essa conclusão por isso, isso e isso. Não, ele não acreditava e aí eu cheguei a essa conclusão por isto, isto e isso, tá bom? Vocês vão escolher e vão responder se ele acreditava ou não e explicar por quê. Número 8. O que a aranha fazia enquanto o galo trabalhava? O que ela ficava fazendo? Página 21, exercício 9. Quem avisou o galo sobre as mentiras da aranha? O que ele fez em seguida? Então, são duas perguntas. Primeira, quem foi que avisou o galo sobre a mentira? E depois, o que ele fez depois que ele soube das mentiras da aranha? Então, tem que responder as duas perguntinhas, ok? Número 10. Em sua opinião, o galo agiu corretamente ao expulsar a aranha da aldeia? Converse com colegas e o professor sobre isso. Então, como a gente não tá junto, chama alguém aí de casa, mamãe, papai, a vovó, alguém que estiver com vocês. Converse um pouquinho contem para eles, para a pessoa que tá com você a história, né? Ou leia a história para ele, ou explique. E depois vocês podem conversar se ele agiu certo expulsando a aranha, tá bom? E aqui a gente termina a leitura das nossas atividades. Agora vocês vão pausar o vídeo, então aperta o stop aí, pausa, para vocês poderem fazer com tranquilidade todas as questões referentes ao texto e na sequência nós vamos corrigi-las, tá bom? Agora que todo mundo já fez, né, já deixou tudo prontinho, as questões, nós podemos corrigir. Vamos lá então, exercício 2. Onde se passa essa história? A Pro colocou aqui no quadro para facilitar, ó. Ela se passa em uma aldeia na floresta. Né? Ela acontece numa aldeia lá na floresta. Número 3. Quem são os protagonistas do conto? Quem são os principais, né? Os protagonistas são a aranha e o galo. Então, eles são os dois principais personagens desse conto. Atividade número 4. Que outros personagens aparecem na história? Eu colocou aqui, ó. Aparecem também na história o porco-espinho, a cabra e a tartaruga. Então, além do galo e da aranha, aparecem mais esses 3 personagens: porco-espinho, cabra e tartaruga. Então, essa é a resposta da atividade 4, tá bom? Exercício 5. O que o galo propôs à aranha? Qual foi a proposta dele? Propôs que juntos plantassem mandioca no terreno do porco-espinho. Então, isso que ele propôs, que eles fossem lá plantar mandioca no terreno que estava vago, né? Atividade 6. Era para vocês assinalarem apenas as falas com as desculpas que a dona Aranha deu para o Sr. Galo, né? Então, qual era? Era o segundo retângulo, o retângulo amarelinho, que ela falava: tenho uma dor terrível na coluna. Essa foi uma desculpa. A outra desculpa era a verdinha aí, que ela falava: minha cabeça está me matando. Então, essa foi a segunda desculpa que ela deu. E tem mais uma. A última, o último retângulo aí, roxinho: não me aguento em pé. Então, essas foram as 3 desculpas que ela deu para o galo, para não ir trabalhar. Exercício 7. O galo acreditava nas desculpas da aranha? Como você chegou a essa conclusão? Né? O que a Pro fez? A Pro colocou. Coloquei sim, acreditava, pois sempre voltava no dia seguinte e se preocupava com ela. Né? Então, mesmo ela mentindo, como ele não sabia, ele tanto acreditava que no outro dia ele estava lá. E aí, vamos trabalhar, vamos arar a terra, vamos plantar?
Ela todo dia com uma desculpa. E ele também parecia se preocupar com ela. Tanto é que um dia, quando voltou do serviço, foi saber notícias dela, ver se ela estava melhor, né? Atividade 8. O que a aranha fazia enquanto o galo trabalhava? O que ela ficava fazendo, gente? Aqui, ó. A aranha cantava e dançava. Então, enquanto o galo ia lá para trabalhar, ela ficava cantando e dançando. Lembrem-se que a resposta de vocês não tem que ser exatamente como a Pro fez, tá bom? Tem que estar de acordo com o texto, claro. Mas, Pro, eu escrevi assim, um pouquinho diferente da sua. Pode ser? Pode, claro que pode, tá bom? Com certeza. Exercício 9 na página 21. Quem avisou o galo sobre as mentiras da aranha? O que ele fez em seguida? Quem que avisou? Quem avisou foi o porco-espinho e a cabra, né? O porco, espinho e a cabra avisaram o galo. A respostinha seria essa, da número 9, né? Ok? O porco, o espinho e a cabra foi quem avisou o galo sobre as mentiras da aranha. Esta é a resposta da primeira pergunta, porque essa questão tinha duas perguntas. A segunda era, o que ele fez quando ele soube que a aranha estava mentindo? O que ele fez? Isso mesmo, ele expulsou a aranha da aldeia. Vamos escrever aqui então? Aproveita para trocar que tá falhando, tá bom? Quando soube das mentiras, expulsou a aranha da aldeia. Então, essa perguntinha, né, ficou um pouquinho mais longa, porque tinha duas perguntas em uma única. Quem avisou o galo? O porco espinho e a cabra avisaram o galo. Quando soube das mentiras, expulsou a aranha da aldeia. Ok? Volto a dizer, vocês podem fazer do jeitinho de vocês. E a número 10, nós conversamos um pouquinho antes, né? Foi certo o que ele fez expulsando a aranha da aldeia? Não sei, né, se tem certo ou tem errado. Será que ele poderia ter agido de outra maneira? Pensado de uma outra forma para poder fazer com que ela percebesse os erros dela? Aí depende de cada um, né? Cada pessoa tem uma opinião diferente com relação a isso. Tem pessoas que vão falar, não, ele tá correto, tem que expulsar e acabou, porque ela é uma mentirosa, não foi honesta. E tem pessoas que vão falar, não, ela não foi honesta, mas nós vamos ensiná-la, a gente vai fazer com que ela pense diferente, com que ela tenha outras atitudes, né? Então as pessoas podem pensar diferente e devem, como a gente falou tanto, né, na aula de filosofia, tá certo? Então a gente encerra aqui a nossa aula de português, a gente se encontra na próxima aula, ok? Precisou de mim? É só me chamar. Beijo, gente! Fiquem com Deus, até mais!